Um estilo de música que não foi feita para qualquer pessoa ouvir e que até hoje gera debates se existe um limite para o que deve ser chamado de entretenimento. O subgênero mais polêmico do rap é chamado de horrorcore. Ele é considerado o estilo de rap mais pesado já criado. O estilo é conhecido por transformar seus rappers em serial killers musicais, que contam histórias de terror em forma de rap, usando crenças do sobrenatural, tortura psicológica e muita violência gráfica nos mais diferentes graus. Hoje nós vamos contar para vocês a história desse estilo de rap que nasceu no bueiro do rap underground dos anos 80 e influenciou muita gente que veio depois, aparecendo até mesmo no mainstream como rappers como o Eminem e o DMX. Mas antes, nós precisamos do fortalecimento de vocês, deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal, se ainda não é inscrito. Fazendo isso, vocês fazem que o nosso trampo chegue para mais pessoas e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Ativando o sino, vocês vão ser avisados sempre que a gente postar novos vídeos, então não esqueçam de ativar. Lembrando que por causa dos direitos autorais e também o nível de violência das músicas, não podemos tocar os sons citados para não perder o vídeo. Quem tiver interesse, vale a pena vocês darem uma puxada no YouTube e verem algumas músicas de horrorcore, legendadas se nunca escutaram nada do subgênero. Primeiro nós temos que dar uma descrição para vocês do que é o horrorcore. O horrorcore, apesar de parecer com um gangsta rap por abordar crimes, ele tem uma proposta bem diferente. O horrorcore é uma vertente do rap mais focado ao terror e é muito baseado em filmes de terror clássicos e obras de true crime. O conteúdo lírico das músicas quase sempre são focados em crimes violentos, mas também tem uns rappers que trazem ainda uma abordagem mais sobrenatural e mística na música. A produção do horrorcore também costuma ser sombria e com aquele aspecto sujo, usando sempre elementos e até samples inteiros de filmes de terror. Porém, também é bem comum usarem rap com metal e outros estilos musicais. O horrorcore, diferente de outros estilos de rap, não tem um lugar de origem. Ele foi moldado por uma galera de vários lugares dos Estados Unidos, embora o Kool Keith tenha dito uma vez que foi ele o criador do horrorcore. Para uma galera, o som de 1980, Adventures of Super Rhyme, do rapper Jimmy Spicer de Nova York, é considerado o primeiro rap horrorcore, porque no som o Jimmy faz um conto de terror sobre ele conhecer o Drácula. Na mesma época, outro grupo nova-iorquino, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, estavam fazendo uns raps de contos de terror também. O próprio nome do grupo vem de um conto de terror clássico. Em 87, Dana Dane também lançou um rap inspirado em terror chamado Nigmaters. O rap dele dispensava os personagens dos filmes e colocava ele mesmo como um homem perseguido pelos seus pesadelos. Kool Keith, que falamos também, estava trazendo um terror misturado com bizarrice aos seus raps na era do Ultra Magnetic MCs. Nós falamos bizarrice porque não poderia ser bem um conto de terror, enquanto o Rakim na época fazia rimas como: "Então começo minha missão, saio de minha residência pensando como posso conseguir alguns presidentes mortos." Kool Keith falava assim: "Eu sou como um pássaro quando estou bicando seu crânio até doer e inchar e sangrar." No ano de 1988 teve o Fat Boys fazendo um som para o filme de terror A Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos. E ainda o DJ Jazzy Jeff e o The Fresh Prince lançando a Nigmatary On My Street, um rap sobre um encontro deles com um ícone dos filmes de terror, o Freddy Krueger. Um pouco mais fora do mainstream, no underground, na cena de Los Angeles, o grupo Insane Poetry lançou um single que eles também contavam uma história de terror, 12 Strokes Till Midnight. Enquanto isso, em Detroit, outro jovem rapper chamado Eshan estava seguindo um caminho parecido, em faixas como Devil's Groove, de sua estreia de 1989, e Booming Words From Hell. Eshan experimentou o clássico e assustador loop de piano de O Exorcista, para fornecer um pano de fundo de rimas sobre a mente fria, imoral e condenada de um psicopata. Mas todos esses raps ainda não tinham os elementos mais fortes do horrorcore, a violência e ser muito explícito. No final dos anos 80, o rap passou por uma das suas grandes mudanças. Nesse período surgiu um estilo de rap que queria falar de uma forma mais dura e explícita a realidade das periferias americanas, e ele era chamado de gangsta rap. Nós fizemos um especial sobre o gangsta rap e quem quiser conferir depois o link está na descrição. Então não vamos focar muito nesse subgênero aqui. O que acontece é que quando esse tipo de rap ficou conhecido, muita gente quis fazer a própria versão dele nos Estados Unidos. Naquele mesmo ano de 1988, no sul dos Estados Unidos, apareceu um dos grupos
que acabou sendo um dos mais influentes não só pro horrorcore, mas pro mundo do rap como um todo, o Geto Boys. O Geto Boys surgiu na cena de 1986, na real, lançando uns sons muito inspirados no rap nova-iorquino. Eles só foram lançar o primeiro álbum em 1988, que era chamado de Making Trouble. Nesse álbum, o grupo ainda não tinha aquela formação com o Bushwick Bill, Scarface e o Willie D. Só tinha o Bushwick e outros caras. Mas nesse disco tem uma faixa que poderia ser considerada o primeiro horrorcore, que se chama Assassins. No som, os rappers vão bem mais longe que Jimmy Spicer, Fat Boys e outros na questão de serem explícitos. Eles cometem na rima diferentes formas de assassinato. No ano seguinte, o Geto Boys lançou seu segundo álbum, que agora tinha o Scarface e o Willie D. Nesse álbum, eles abraçaram ainda mais a ideia de fazer rimas explícitas e violentas, inspirada em filmes de terror e na criminalidade de Houston. Apesar do conteúdo controverso e só ter tido um single, o álbum não flopou, muito pelo contrário, vendeu até que bem na época e foi elogiado pela crítica. De 1990 a 92, o Geto Boys lançou 2 álbuns que foram ainda mais influentes e viraram clássicos. Não tinha só mais violência sem censura, nesses trabalhos eles foram mais fundo na questão de quão complexa e perturbadora pode ser a mente do ser humano. Quem nunca ouviu a Mind Playing Tricks on Me? Um dos melhores raps já feitos sobre transtorno de estresse pós-traumático, depressão e paranoia. Em 1991 foi lançado na cena outro grupo pioneiro do horrorcore, o KMC, ou Chaotic Minds Corrupting, que foram os primeiros a usar o termo horrorcore. Eles só lançaram um disco e depois sumiram da cena. Em 1992 foi lançada na cena um dos caras que mais é considerado por muita gente, um dos verdadeiros criadores do horrorcore, o Gangsta Nip. O Nip trabalhou com o Geto Boys e ajudou em clássicos do grupo como o som Chuck. E em 1992 ele lançou sua carreira solo e o primeiro álbum dele se chamava O Psicopata de South Park. O disco foi o protótipo do que passou a ser chamado de horrorcore. No álbum, o rapper conseguiu ser muito mais violento que nos trabalhos com o Geto Boys. Ele abordou temas como violência física e psicológica, até mesmo zoofilia, colocando também efeitos musicais inspirados em filmes de terror. Sua faixa Slaughter foi um som de violência contra a polícia considerada ainda mais pesada que a Cop Killer do Ice-T. A faixa Psycho uma vez foi considerada pela Complex a terceira música de rap mais violenta, e nessa época o termo horrorcore ainda não era popular. O próprio Gangsta Nip chamava seu estilo de psycho rap. O álbum dele vendeu cerca de 100 mil cópias, mas não fez barulho comercial suficiente para ser atacado pelos ativistas ou banido dos Estados Unidos. Ele influenciou muita gente que curtia esse estilo de rap mais sombrio. A era de ouro do horrorcore foi durante os anos 90, quando surgiu na cena grandes nomes dando continuidade ao que Geto Boys fez na final da década de 80, como 3 Mafia, Insane Clown Pose, Flat Teeners, Grave Diggaz, Twisted, Brutalish Wrong, Sick Tonic, Cannibal Carib e Texas Microphone Massacre. Em especial, os que mais se destacavam e são mais lembrados é o 3 Mafia, Grave Diggaz, Insane Clown Pose e Brutalish Wrong. O 3 Mafia de Memphis surgiu em 1991, desde as fitas demos deles eram muito comum a essência do horrorcore, violentos e obscuros em suas músicas, mas o álbum de estreia do grupo, o Mystic Styles, de 1995, foi além desses temas. Em várias faixas do projeto, o lendário grupo faz rimas bem macabras e violentas e ainda fazem referências a filmes de terror. O lendário integrante, produtor e rapper DJ Paul falou mais sobre isso na série Hip Hop Evolution na Netflix e vale a pena dar uma conferida se vocês têm interesse. O diferencial deles para o Gangsta Nip é que eles abordaram muito mais o tema do sobrenatural e crenças controversas como o satanismo. O próprio nome do grupo significa a máfia do 666. O 3 Mafia também foi um dos grupos mais influentes para o rap como um todo. A cena de Memphis abraçou tanto o horrorcore que a maioria dos rappers que surgiram de lá faziam um subgênero ou traziam elementos dele, como o Tommy Wright III. O Insane Clown Pose, que foi formado em 1989, trouxe uma nova temática para o horrorcore em 1991. O grupo é de Detroit e foi muito influenciado pelo Ishan, e eles trouxeram diferente para o subgênero a utilização de máscaras e maquiagem pesada que variam de adereços que lembram grandes ícones do horror com capuzes,
máscaras de hóquei e pinturas no estilo corpse paint, normalmente usadas pelas bandas de metal. Eles cunharam ainda o termo Rugalo para falar tanto dos fãs da banda quanto do próprio horrorcore. Eles também ficaram bem populares. Em 1995, um filme de terror independente chamado O Medo foi lançado e teve uma trilha sonora só com músicas de horrorcore, incluindo o maior sucesso do Insane Clown Posse, Dead Body Man. Em 1993 surgiu um rapper em Nova York que se auto-apelidou de Filho do Diabo, e o vulgo dele era Big L. Muita gente acha que o Big L foi um dos pais do horrorcore, só que apesar de suas letras serem tão sinistras que já assustaram até o Nas, ele mesmo nunca se considerou um rapper de horrorcore. De fato, o rapper usou em suas músicas muitos elementos do clássico subgênero, principalmente a violência gráfica nas letras. Para quem não sabia, o lendário RZA do Wu-Tang teve um outro grupo chamado de Gravediggaz, que era com certeza o horrorcore nas veias. O álbum de estreia do grupo 6 Feet Deep, de 1994, é um dos projetos mais lembrados quando falamos sobre o subgênero, misturando flows nova-iorquinos com histórias perturbadoras, que muitas vezes faziam uma sátira da indústria musical, junto com a harmonia do grupo, soava muito bem na estreia. Para se ter uma ideia o quão o álbum deles foi influente, eles fizeram até o Shaquille O'Neal embarcar um pouco no subgênero. Só que os projetos que eles lançaram depois não foram à altura do assustador 6 Feet Deep. No mesmo ano que o Gravediggaz estreou, veio o Flatliners, o grupo formado por Red Room, Gravediggaz e o Tempest. O grupo tinha um foco mais no sobrenatural. O único álbum que eles lançaram tinha o nome de Estados Unidos de forma controversa e virou um clássico do horrorcore. Algumas faixas ganharam clipes que eram tipo proibidões do rap, que mal passavam na TV, que tinham cenas pesadas dos rappers rimando pendurados em um laço ou um crucifixo. Também em 1994, o Bonnie Thugs de Cleveland lançaram seu primeiro EP, e apesar de nunca terem sido do horrorcore, eles trouxeram em faixas elementos obscuros do subgênero e em suas rimas e produção. O rapper Brotherly Wrong é um caso interessante, porque quem é da West Side praticamente quando faz rap já é quase automaticamente ligado ao gangsta rap ou de funk. Brota preferiu fazer algo que rappers de lá não eram tão chegados. Os seus primeiros álbuns praticamente assustaram quem era da região porque ele pegava pesado em suas rimas, relatando crimes sombrios, alucinações, histórias de terror envolvendo a cidade, canibalismo e entre outros temas. O álbum Season of the Sickness, The Resurrection do rapper, que foi lançado em 1995, é completamente isso. O Kool Keith, que falamos no começo, focou mais no horrorcore, mesmo no seu álbum de estreia de 1996, que é de seu alter ego de um médico assassino. Esse projeto culminou na sua carreira. Kool Keith pesou muito em suas letras. Isso também lhe fez até criar um subgênero só voltado para as coisas eróticas, o porn rap. Como vocês viram, a cena nova-iorquina underground adorava o horrorcore e em 1998, quando houve a maior estreia do rap daquele ano, o surgimento do DMX, ele teve um sucesso de um rapper mainstream trazendo conteúdo muito horrorcore. A estética dos seus primeiros álbuns lançados no mesmo ano era o puro terror. Os álbuns tinham muita faixa comercial, mas também tinha umas que ele era um psicopata lírico, como a faixa X is Coming, que ele vira um personagem louco que persegue o ouvinte enquanto crianças fazem um coro na música sobre ele tá chegando cada vez mais perto. No ano seguinte surgiu outro rapper de Detroit, considerado um dos maiores e mais controversos do hip hop, o Eminem. O Eminem estreou no mainstream com seu segundo álbum, o The Slim Shady LP, e assim como DMX, ele também nunca se considerou um rapper horrorcore. Mas muito do conteúdo lírico do seu personagem Slim Shady era violento e perturbador, lembrando os rappers do horrorcore. A faixa 97 Bonnie Clyde do Slim Shady LP de 99 mostrou muito disso. É uma faixa sobre se livrar do corpo de sua ex-namorada com sua filha Hailey estando no carro. O horrorcore é sem dúvida um estilo de música controverso. Ele já foi muito criticado ao longo da sua história e já foi considerado um tipo de violência gratuita que incentiva as pessoas a cometerem incríveis e horríveis. Como quando o Insane Clown Posse foi considerado uma influência para os garotos cometerem o massacre de Columbine, e também na criação de gangues de rua violentas que levavam o nome dos fãs do grupo, Rugalo. Também teve um caso de um rapper que foi mais que um personagem na música, o Big Lurch. Ele começou a carreira como membro do grupo Cosmic Slop Shop e seguiu a carreira solo em 2000 fazendo horrorcore.
Em 2002, ele foi preso e condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de um colega de quarto e praticando canibalismo com seu corpo. Ele só lançou um álbum em 2004, mesmo estando preso. Por ter essa proposta de ir tão a fundo nas partes mais perturbadoras da mente humana, o subgênero talvez nem deveria ser escutado ou feito por qualquer pessoa, já que para algumas pessoas às vezes é difícil separar a música, o filme ou o personagem da realidade. Nós queremos saber se vocês já escutaram a fundo rappers de horrorcore, principalmente da Era de Ouro. E se na opinião de vocês esse estilo de rap é uma forma de expressão artística ou se passa dos limites do que deveria ser chamado de música. Na parte 2 desse especial nós vamos contar para vocês como foi a evolução do subgênero, que não morreu nos anos 90. Vamos contar para vocês as mudanças que ele passou na década de 2000, até como se adaptou aos dias atuais. Além de fortalecerem nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.